Cara, refração, a luz refrata. Essa foi a primeira aula? Não, né? Tá rendendo, cara? Isso vai dar cria. Coisa linda. Fico agoniado com esse sinal batendo. Ô galera, olha só. A luz, quando muda de meio de propagação, sofre um desvio. Sofre um desvio. Então vem cá. Eu posso usar esse desvio que a luz sofre ao mudar de meio de propagação para curar problemas incríveis na vida das pessoas. O olho humano, já estudamos alguma coisa do olho humano? Esse ano não, né? Ano passado chegamos a ver o globo ocular, o cristalino, a lente mágica, né? Vamos ver tudo. Vimos que tem miopia, hipermetropia, vocês alguns mesmos têm miopia ou hipermetropia, e sabem da importância de a gente saber pegar um pedaço de vidro e poli-lo de forma que ele fique do jeito exato para curar o teu olho. A partir das próximas aulas vamos entender como é que os filhos da mãe conseguem fazer isso. Que mágica o oftalmo e o construtor de lentes fazem juntos para moldar um pedaço de vidro que bota na frente do teu olho e o mundo fica do jeito que tem que ficar. Certo? Nítido. Beleza? Fantástico, né, cara? É a física ajudando a galera a enxergar melhor aí. E aí vão ter outras consequências. Essas lentes também podem nos fazer enxergar os confins do universo ou enxergar a pequena fauna que nos mantém vivos, né? Os micróbios, micro-organismos que vivem desde a nossa pele até a nossa flora intestinal. Certo? Então, o polir de vidro, o saber trabalhar um pedaço de vidro, usar a refração da luz adequadamente, fez com que o universo humano se expandisse ao infinito e além. Certo? Tanto o mundo microscópico ficou sendo conhecido, que os filósofos já desconfiavam, vale lembrar. O Pascal, muito antes de conseguir enxergar através do microscópio, falava. Mas se no cachorro tem um pelo, e tem uma pulga vivendo no pelo do cachorro, e se nós sabemos que as pulgas são habitadas por pequenos bichinhos, que podem viver nos pelos dela, não tem o porquê considerarmos que esses bichinhos que habitam as pulgas tenham seus pelinhos e sejam habitados por outros bichos. E não há nenhum motivo para que nós não levemos isto ao infinito. Olha a viagem do cara, Pascal, é por isso que a gente tem que ler os pensadores antigos, né, cara? Esses caras já pensaram coisa que alguns de nós não vamos ter tempo de pensar durante a vida. Então, hoje a gente discorda desse assunto. Hoje a física supõe um menor tamanho para que as coisas existam. Menor que isso não pode existir, o comprimento de Planck. A menor comprimento admissível na física hoje. Nada pode ser menor que o comprimento de Planck. Será? Né? A mente humana divide o comprimento de Planck em 1000, se for preciso. Né? Então a filosofia sempre nos ajudando a entender o mundo. Vamos voltar à Terra. Eu te ensinei aí agora... Eu te comentei que quando a luz vai atravessar um pedaço de vidro de faces paralelas, ela sofre dois desvios, né? Mas o raio incidente e o raio emergente... Que raio é esse, né? O raio que faz curva dentro do vidro. É que é um vidro não homogêneo. Né? Desviozinho de nada aqui, ó. A gente até viu uma equação bem bizarra, né? Para calcular o desvio que esse raio sofre, né? Se eu passar um outro raio de luz aqui, que se aproxima da normal... Usando um desenho todo torto, né, cara? Não desenho, né, cara? Não precisa ser que nem meu nariz torto, né, cara? Pode ser retinho, né? Desculpa, meus queridos, me desculpa. Grosso, cavalo. Ó, o raio de luz chega, a velocidade diminui, se aproxima, a velocidade aumenta, se afasta. Como a refração na chegada e na saída são iguais, quando eu prolongo esses raios, eles têm que ser paralelos. Se outro raio chega com a mesma inclinação, como ele sofre os mesmos desvios, ele também emerge paralelo. Quer dizer que uma lâmina de faces paralelas não converge nem diverge raios de luz que passem por ela. Tudo bem para vocês? Mas vou fazer uma coisa. Eu vou pegar esse pedaço de vidro e vou dar uma polida para ele ficar assim, ó. Tudo bem para ti? Fico polindo, esfregando, esfregando, até essa aresta desaparecer. Esfrega, vai. Até essa aresta desaparecer. E vai esfregando. E vai esfregando. E vai esfregando. Até ficar arredondado. Aceitável? Feito de que isso aqui? Vidro. Reta. Normal, reta. Reta normal.
vou fazer um raio de luz chegar bem em cima da reta normal. Se esses aqui tivessem chegado reto, né? As secas que acabar passando reto, quando o ângulo de incidência é zero, a refração é zero, né? Era o mesmo pedaço de vidro, né, cara? Só que eu fiz com ele, poli e deixei uma das faces arredondadas, não é isso? O que acontece com o raio na entrada? Passa reto, né? Eu não mexi naquela face, né? Passa reto. Aceitas que a reta normal mudou de posição comparado com o que ela era quando a coisa não tinha sido polida? Tem um ângulo de incidência agora, né? Não é mais zero. O que vai acontecer com aquele raio de luz quando ele passar do vidro para o ar? Vai se afastar da mão. Obrigado. Vocês aceitam que isso seria passar reto? Ir para cima seria se aproximar, né? Então ir para baixo é se afastar. Reta, aproxima ou afasta? Cacilda, o mesmo pedaço de vidro de antes. Agora com uma das faces polida para ficar com aquele formato arredondado, nós dobramos a luz. Nós fizemos os raios de luz que eram paralelos convergirem. É por isso que eu denominarei essa lente de lente convergente. Mas imaginem vocês que eu tenha pegado aquele objeto para polir vidro e em vez de ficar esfregando dessa maneira, eu fiquei esfregando de uma outra maneira. Peguei o meu pedaço de vidro e fiquei esfregando assim, ó. Vocês aceitam que depois de algumas horas de trabalho eu poderia deixar meu pedaço de vidro com essa cara? Aceitável trajetória do raio de luz ao entrar no vidro? Por que eu não percebo o desvio? Porque está alinhado com a normal e o seno de zero é zero, de acordo com a lei de Descartes, que vem do experimento físico, né? Nós sabemos que não houve desvio, não foi perceptível desvio. A velocidade não mudou da luz? Mudou porque a velocidade depende do material. Ela estava no ar e passou a passear no vidro, e o vidro é mais refém. Então a velocidade mudou, eu só não vi isto evidenciado no desvio. Cacilda Becker, o que aconteceu com a nossa reta normal comparado com a posição anterior? Como eu desbastei de uma forma diferente o pedaço de vidro, a inclinação da reta normal mudou, né? É porque eu estou berrando, seu múmia. Um cavalo. Cavalo, né? Pra quê, cara? Sorry. Estou calmo. Vocês aceitam que se tivesse esse caminho não teria desviado? Mas como a velocidade aumentou ou diminuiu? Porque voltou a passear no... A velocidade aumentando tem que se afastar. Aceitas que isso se afastar do normal? Aceitas que isso se afastar do normal? O que aconteceu com o mesmo maldito pedaço de vidro anterior? Do mesmo tipo de vidro. Só que agora foi polido de forma diferente. Fez com que a luz divergisse, né? Concorda comigo? Olha que incrível, cara. O homem aprendeu a dobrar a luz polindo o vidro adequadamente. Se eu te falasse que tem lentes que são de bordos grossos e lentes que são de bordos finos, qual delas tu diria que é de bordos finos, qual que tu diria que é de bordos grossos? A convergente. Fininho é o bordo, né? É a borda, se tu preferir. Bordo. Grosseiro, né? Tudo bem pra ti? Bordos finos e bordos grossos. Será que é seguro dizer que toda lente de bordos finos é convergente? Não. Por que não? Porque eu posso deixar o bordo fino e depois pegar e puxar pra dentro. Ah, entendi. Entendi o que ele quis dizer. Entendi. Essa aí é uma sacanagem de vestibular que eu já vi aparecer. Eu comentava com meus alunos, olha cara, se eu fosse autor de vestibular para confundir o aluno, eu ia pegar essa lente aqui e fazer assim, ó. Ia pegar essa lente aqui e fazer assim depois, ó. O que aconteceu com esse bordo? Mas ela é chamada de lente de bordos grossos.
Agora, porque eu fiz um acabamento no vidro para poder grudar a lente no óculos do cara, aí o cara já mudou o nome dela. Não. O que define se a lente de bordos grossos ou bordos finos é ver a espessura da parte central dela e ver a espessura logo depois. Se depois o oculista, o oftalmologista, o construtor de lentes teve que afinar o vidrinho para poder botar na armação modernosa que tu comprou, é outra história. Agora só porque eu tive que cortar a pontinha do vidro que estava fina para poder encaixar a armação mais grossa do óculos, agora não é, agora é uma lente de bordos grossos. Continua sendo uma lente de bordos? Continua sendo uma lente de bordos? Então, tirando esse, acho que é esse aspecto que tu trouxe, né? Cuidado, isso não mudou a classificação da lente. Adorei o que ele falou, em algum momento eu ia falar dessa pegadinha, tu já me alertou. Volto a perguntar, será que é seguro dizer que uma lente de bordos finos será sempre convergente e uma de bordos grossos será sempre divergente? Lembrando que o bordo é definido, se é grosso ou fino, é definido comparando a espessura da parte central da lente e o que acontece com essa espessura na parte superior e inferior. Se vai afinando, é bordos, mesmo que não fique fininho. Se vai aumentando, bordos grossos, mesmo que no final fique fininho por motivos estéticos ou técnicos. Tudo bem? Será que é seguro afirmar que lentes convergentes são sempre de bordos finos e lentes divergentes são sempre de bordos grossos? Parece que sim, né? Material. O material, maldito material. Era lente de quê? Vidro. Imersa onde? No ar. Tu aceitas que eu posso pegar um bloco de vidro, um grande bloco de vidro, e de alguma forma tirar vidro de dentro dele deixando ar? Esses dias me perguntaram, como, professor? 2 blocos de vidro, une. Aqui é tão fininha e tão perfeita a emenda que tu não enxerga. Tudo bem? Nada demais, né? Porque não vou conseguir tirar o vidro de dentro do bloco do vidro, né? Ou poderia fazer um molde, certo? Um molde de quê? De alguma cera, botar vidro derretido, aí solidificou, depois eu faço um pequeno furo, aqueço aquela cera e tiro a cera derretida de dentro do molde, injetando ar lá dentro, por exemplo. Né? Mas dá pra fazer, não dá? Mergulha na água, pronto, mergulha na água, faz bolinha, assopra e segura a bolinha com a mão na testa. Pronto, é uma lente de ar imersa na água. Eu me encantei a primeira vez que aconteceu isso comigo sem querer. Te falei, sou no meio do mato, né? Pô, vim sempre no meio do mato, até os 16 anos era pé descalço na areia, coisa maravilhosa. Um dia eu mergulhei, bolinha, e uma bolinha grudou no meu olho, cara. Eu tava assim olhando pra baixo, a bolinha grudou no meu olho, Cacilda, eu tô enxergando tudo perfeito. E eu fiquei examinando os bichinhos debaixo d'água, aquela bolha grudada no olho. Eu não tive dúvida, né? Botei as 2 mãos aqui, enchi de ar. Assoprei o Cacilda, cara, tem uma máquina nova de mergulhar. E aí ficava lá, né, olhando os peixinhos e os bichinhos debaixo d'água, usando uma lente de ar grudada no meu olho, meu próprio ar. Concorda comigo? Aceitável, né? Então dá para fazer uma lente de ar imersa em alguma coisa? Sim. E quando a luz vai do ar para o vidro, o que acontece com sua velocidade? Diminui. E quando a velocidade da luz diminui? Se aproxima da normal. Cacilda Becker, uma lente de bordos sendo divergente só porque a gente trocou os materiais. É uma lente de ar imersa na água. Quando a luz passa do ar para a água, a sua velocidade cai e, portanto, se aproxima da normal. Estou provando para vocês que uma lente de bordos pode ser. Muito obrigado pela participação. Eu diria que isso é a parte principal para tu entender de fato as lentes, e o resto a gente vai aprendendo aos pouquinhos. E vocês meio que tiraram as conclusões, me ajudaram a tirar. Eu não fui lá e fiz, eu fui perguntando para vocês, vocês foram concordando, vai aproximar, vai afastar. Então eu estou percebendo que alguns alunos estão fera aí na compreensão da refração. Agora que eu fiz uma coisa que eu acho que é mais honesta para tentar te ajudar a entender as lentes, agora eu vou vomitar a aulinha clássica em cima de ti. Te fiz pensar comigo, agora eu vou vomitar uma aulinha clássica em cima de ti.
esféricas. Nomenclatura. Nomenclatura. Bordos finos. Cuidado, meus queridos. Quando eu desenho as lentes dessa maneira, o cavalo é uma representação tosca. Na verdade, cara, isso aqui, ó, é como se eu tivesse pegado uma lente de contato, que é redondinha, virado ela de lado e fatiado ela ao meio. Só tá olhando a porção central dela. Mas ela é gelatinosa e encaixa no olho da pessoa. Isso aqui é um pedaço de vidro. Se tu estivesse olhando ele assim, ele é redondo, entendeu? Eu virei ele, cortei ele ao meio e virei ele pra ti. Tu só tá vendo a porção central, a seção, que a gente chama, o corte. Tudo bem? Isso aqui é um pedaço de vidro assim, ó, se tu olha de frente. Certo? Só que aí não é uma parte lisa e a outra convexa. É as duas assim. Eu cortei, virei assim, né? Cortei ao meio, pum. E aí tu viu a seção dele. Não, isso assim. Essa aqui é a lente de contato. Por exemplo, cortadinha. Então cuidado quando tu vai interpretar essas lentes aí. E tem as lentes de bordos grossos. Lentes de bordos grossos. É aquela que a gente estudou, né? Concorda comigo? Essa, se eu tivesse polido dos dois lados, né? Certo? Poderia pegar aquela lâmina de vidro, né? E ter polido assim, né? Ficaria assim, né? Tudo bem? E eu ainda poderia ter feito assim, vê se tu concorda comigo. Tá polidinho também, tá vendo? Precisa explicar por que é bordos finos, bordos grossos? Não custa, né? Ah, professor, é só olhar pra ali, né? Deixa eu ver. Deixou de ser bordos finos? Não, então não precisa explicar, então tu entendeu. É olhar a parte central dela e comparar se está afinando ou tá. Não é o acabamento, não é estético. Aceitas que pessoas da mesma família têm o mesmo nome, um pouquinho de bobagem só? Mesma família tem o mesmo sobrenome? Normal, né? Pode acontecer uma mudança do clássico, né? Não gostar, mudar, mas é o clássico. Para dar nome para uma lente é impossível errar. Tu olha para uma face e diz que ela é. Olha para outra face e diz que ela é. Essa face é o quê? Plana. Aí tu escreve, plano. Essa face é côncava ou convexa? Convexa, né? Porque côncava é só se tu cavar, né? Ela é convexa. Por isso que essa lente é chamada plano convexa. Convexa, convexa. Como é feio repetir as coisas, a gente chama de biconvexa. Tudo bem para vocês? Essa é a prima feia. Essa é a prima do mal. Sempre dá encrenca. Não se brinca com ela primeiro. Fala o nome dela. Côncavo, né? Então é a lente plano côncava, já que é uma lente, né? Eu te confesso que o ideal é perguntar para Fafá, concordância, né? Não sou muito bom nessa parte. Fala o nome, por favor. Bicôncava. 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 E aquela ali é a prima do mal. Não brinca com ela, não fala o nome dela se tu não souber com quem tá falando. Pra tirar o nome dela é só tu usar aquela piada tosca de que pessoas da mesma família têm o mesmo sobrenome. Esta aqui ela tem uma face e uma face tal qual côncava, convexa. Aí na hora de tu dar o nome, tu tira pelo sobrenome. Se as primas têm o sobrenome convexa, tu chama ela de côncavo, convexa, o mesmo sobrenome. Côncavo, convexa. E portanto, convexa, côncava. Tranquilo? Essa é a piadinha que, não sei, o professor não me contou isso, que eu me lembro. Talvez ele tenha contado, tenha esquecido e depois tenha criado achando que era uma ideia minha, né? O ser humano não é bem assim, né? Copia e depois diz, não, fui eu que inventei. Agora, a técnica. O nome do livro diz que é assim, ó, nomenclatura de lente. Tu primeiro fala a face, nome da face,
de maior raio, seguido do nome da face de menor raio. Essa é, é a maneira técnica. Tudo bem? Tu concorda que é honesto isso aí? Olha por quê. Qual face tem o maior raio? A face plana ou a face convexa? Deixa eu ver. Aceita se está aumentando o raio? Chega uma hora que o raio é tão grande, tão grande, tão grande, que parece uma reta, né? Por isso que tem aquela piadinha que uma curva com raio infinito é uma... Não é uma piada, na verdade, é matematicamente fácil de provar. Se tu faz uma curva com raio infinito, é uma reta. Não se esqueçam da linha do horizonte. Tu vai pro mar e tu jura que é uma reta, o planeta é redondo, porra. Que reta é essa? Que o planeta é redondo e aí tu olha e vira uma reta. Tu aceita que olhar pro mar e olhar para a superfície do planeta Terra? Tu vai pro mar e fala, a linha do horizonte, que bonita, a linha reta, mais reta que eu já vi. Bota uma régua e tu encaixa perfeitamente, é reto. Não é reto porra nenhuma, tem 6.500 km de raio, é o tamanho do planeta. Tu imagina se fosse infinita. Cara, se fosse infinita ia ver a reta assim. Então cuidado. Eu não decorei isso, cara, eu não estou com isso aí decorado na minha cabeça, que o nome é primeiro a face de maior raio, depois de menor raio. Eu dou o nome para essa aqui, e aí eu lembro, face plana e depois o nome da outra face. Claro que o plano tem que ter um raio maior, certo? Do que a face convexa. Tu aceitas que para ela ter ficado com esse formato, a esfera que gera essa face aqui tem que ter um raio maior que essa outra esfera? Concorda comigo? Qual que é maior? É a parte côncava, é a parte cavada, né? Por isso que eu falo primeiro côncavo e depois convexa. Olha essa esfera aqui, esse círculo, esse falso círculo, e esse outro aqui. Tu aceita que a face côncava tem raio menor? Tu entende que eu estou falando raio? Estão enxergando os dois raios das faces? Certo? Então no vestibular ele pode falar assim, ó. 01. A nomenclatura das lentes é dada pelo sobrenome. Como assim, cara? Sobrenome? Isso é uma piada idiota que o professor Otávio criou para que as pessoas que têm dificuldade de entender a parte técnica da nomenclatura das lentes possam denominar as lentes. Tudo bem? A nomenclatura de uma lente é dada de tal forma que primeiro fala-se o nome da face de menor raio, seguido do nome da face de maior raio. Errado, é o contrário. É isso, entendeu? Por isso que eu tenho que te falar como é que é a nomenclatura verdadeira. Chega, né? Porque já bateu a nossa aula, o colega tem que ir, eu não quero avançar na matéria sem a presença de todos. Agora é aula de apoio. O que nós vamos fazer na aula de apoio? Vamos fazer a tarefa dessa aula que passou. Pode dar uma lida na... Tá, meu amor? Pode dar uma lida na parte de lentes, que eles vão ler também. Essa partezinha, terminar essa aulinha na leitura, que na próxima aula eu vou continuar essa aula, certo? E terminar a tarefinha da aula anterior. E aproveitar esse momento sagrado, aproveitar para tirar dúvida de questões que tu não conseguiu, coisas mal resolvidas. 50 minutos para tu fazer exercício. Fez a tarefinha, matou as questões de prisma óptico, ataca o que tu está com dificuldade, volta no material onde está com dificuldade. Estou indo nas carteiras, que nem desesperado, não usem drogas, usem preservativos. Quarta-feira estamos juntos. Será que eu, a Nath e a Lara, a gente podia sair para resolver umas coisas? O quê? Claro, fique à vontade.